Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Globalizando desta noite de quinta-feira, dia 19 de agosto. Hoje a gente está fazendo uma live especial, né? Aqui numa quinta-feira, geralmente você está acostumado a ver a gente aos sábados e geralmente você está acostumado a ver o professor Mário Tito aqui no meu lugar, né? Mas quem acompanha Globalizando há bastante tempo, quem é nosso ouvinte fiel, sabe que quando o tema é despertise do professor Mário Tito, os papéis se invertem um pouquinho. E aí algum aluno, algum veterano que já conhece muito bem como funciona o programa Globalizando, troca de papel com ele e ele senta na cadeira do entrevistado. E hoje não podia ser diferente. Então, cabe a mim, Bruna Pinheiro, apresentar o programa Globalizando de hoje. Estou muito feliz com esse convite, voltar às minhas origens, voltar para onde tudo começou, né? Lá na Rádio Nama, lá em 2013, e hoje aqui a gente vai tratar de um tema muito importante, um tema que está na ordem do dia, né? Então a gente tem que abordar hoje falando sobre a invasão do Afeganistão pelo Talibã. É algo muito sério, algo que a gente tem que levantar para conversar, obviamente, e claro, trazer especialistas na área, né, que entendam sobre esse assunto. E para conversar com a gente hoje, como eu falei, a gente está invertendo os papéis, nós vamos ter como entrevistado o professor Mário Tito Almeida. Professor, seja muito bem-vindo, né, nessa noite que a gente vai tratar sobre um tema tão relevante. Eu sei que hoje a gente tem aqui também, além, né, do pessoal que está compondo aqui com a gente para fazer esse programa, alunos, professores, interessados por relações internacionais e por esse tema. Antes de eu conversar mais um pouquinho com o senhor, eu vou só apresentar o seu currículo. O professor Mário Tito é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, mestre em Economia pela Universidade da Amazônia, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, bacharel em Teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana em Roma, na Itália, e graduado em Economia pela Universidade da Amazônia. Atualmente é docente da Universidade da Amazônia também, da Faculdade Católica de Belém e da Faculdade Cosmopolita, além do coordenador do curso de Relações Internacionais. Professor, eu queria agradecer primeiro, né, por estar aqui no seu lugar fazendo essa troca e dizer que eu já tenho certeza que a gente vai ter uma baita aula aqui no programa Globalizando sobre esse tema tão relevante. Bruna, que prazer te ter de volta no Globalizando. A Bruna é da geração inicial do Globalizando, aquela que esteve à frente do Globalizando por muito tempo, foi coordenadora geral do Globalizando e fez a diferença aqui com a gente. Fico orgulhosíssimo de você, viu, Bruna? Muito obrigado. E eu queria dizer que você tem razão. Nós que somos de relações internacionais somos referência para falar sobre esse tema, especialmente esse tema tão quente que é a questão do Afeganistão. A gente precisa realmente encontrar, defender o nosso lugar, a verdade é essa. Então nós estudamos para isso, nós estamos pesquisando isso, os apresentadores aqui do programa também, então a gente vai apresentar para a comunidade, né, aquilo que são as nossas expertises, e eu fico muito feliz de poder colaborar com isso, Bruna. Imagina, professor, eu também fico muito feliz de estar aqui, da gente poder conversar sobre esse tema tão importante, que eu acho que está na ordem do dia, né? Não tem como, todo mundo tem debatido sobre esse tema, todas as pessoas nas redes sociais, onde quer que você veja, ligue a televisão, qualquer lugar, você vai ver as pessoas comentando sobre a invasão do Afeganistão pelo Talibã. Então, a gente precisa debater esse tema importante. E, claro, né, vamos aproveitar, né, e falar que quem está aqui comigo também, os nossos outros locutores, é a Cauene Biapina, a Paula Castro e o Eduardo Oliveira para me ajudar a conduzir nesse programa. Eu vou convidar agora o Eduardo. Por favor, Eduardo, para apresentar um pouquinho mais sobre o programa. Olá, pessoal. Olá, você que está nos acompanhando nessa live especial. O tema não podia ser diferente. E o convidado também não. O time aqui está muito bem definido para a gente conversar sobre o Afeganistão, sobre tudo que está acontecendo. Então, se você quer saber sobre esses temas e diversos outros, que é tratado por Relações Internacionais, é só aqui no nosso Facebook, Programa Globalizando, e acompanhar esse e outros conteúdos de qualidade. Muito obrigada, Eduardo. Também quero apresentar a Paula, né, falar um pouquinho mais sobre as nossas outras redes sociais, onde mais você pode acompanhar o programa Globalizando. Obrigada, Eduardo. Também quero apresentar a Paula, né, falar um pouquinho mais sobre as nossas Olá, Bruna. Olá, professor Mário Tito. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cauene, que estão
estão me ajudando hoje aqui na apresentação. E também boa noite a todos que estão nos acompanhando agora nessa live super especial para falar desse tema que é urgente, tão importante, que está sendo tão discutido na mídia, né, nos dias de hoje. E eu queria convidar vocês que estão nos acompanhando a participarem da nossa live, a fazerem perguntas sobre o tema, por aqui mesmo pelos comentários da live, ou então pelo nosso Twitter, que é o @pglobalizando. Cauene, com você? Gente, boa noite. É um prazer estar aqui, né, participando dessa live com meus colegas de turma, com o professor Maritito agora numa outra posição, e pela primeira vez com a Bruna apresentando o programa, né, que um dia teve aqui no meu lugar, agora já vem como internacionalista. Isso para a gente é uma inspiração muito grande. Para você que está acompanhando a gente, você pode mandar sua pergunta também aqui pela live, como a Paula falou, mas você pode mandar também para o nosso Instagram, que a gente vai estar respondendo, é @programa globalizando. É isso aí, Cauene, muito obrigada. Então, professor, falar sobre o Afeganistão, falar sobre essa nova entrada, né, do Talibã no Afeganistão, isso foi algo que a gente viu há 20 anos, e agora a gente achou que tinha superado 20 anos atrás, e agora a gente vê isso de novo, tão próximo de uma data tão importante, vamos botar assim, né? Então, é importante a gente trazer esse tema, porque a gente está vendo isso, e a gente viu cenas muito tristes, cenas muito lamentáveis, e que eu acredito que seja importante a gente comentar, desde lá do início, como o Talibã surgiu, quais são as raízes do Talibã, até os dias de hoje. Então, Bruna, eu acho que realmente deve começar pelo começo mesmo, né? Entender que o Talibã, ele de alguma forma, ele nasce no contexto da Guerra Fria. É preciso retomar aquelas discussões da Guerra Fria, porque a Guerra Fria, ela não teve um palco onde Estados Unidos e União Soviética disputaram entre si. Na verdade, a Guerra Fria se chamou assim exatamente porque a disputa entre Estados Unidos e União Soviética aconteceu em vários palcos de conflitos, mas com atores que não eram efetivamente os dois se confrontando. No caso do Afeganistão, o Afeganistão ele foi palco de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e com a presença dos soviéticos lá no Afeganistão, os Estados Unidos não foram confrontar os russos lá. Eles financiaram, eles ajudaram pessoas daquela região para fazer a resistência contra a Rússia. Dentre esses estava o núcleo inicial do que era o Talibã e o núcleo inicial do que era o Al-Qaeda, com Osama Bin Laden. Então, os Estados Unidos repassaram expertises militares, armas, financiamentos, para que eles pudessem fazer frente exatamente à União Soviética. Com a retirada da União Soviética do Afeganistão, é óbvio que se cresceu exatamente o poder do Talibã. Nós estamos falando, Bruna, de 1997, mais ou menos. E aí, o que acontece? Eles, quando tomam o poder no Afeganistão, eles colocam em prática aquela ideologia de fundamentalismo religioso muçulmano, da Sharia, e de toda uma leitura toda particular do Alcorão, inclusive com o Estado teocrático. É nesse contexto, Bruna, que você lembrou muito bem, é nesse contexto que vai acontecer o 11 de setembro de 2001, famosos atentados à Torre Gêmeas, aos Estados Unidos, que você lembrou também que vamos fazer daqui a pouco 20 anos desse evento, né? É 11 de setembro. Então, o que acontece? Esse contexto justifica, de alguma forma, dizer que o Talibã nasceu sob a própria inspiração dos americanos. Quando acontece o 11 de setembro, e efetivamente nós falamos de 11 de setembro como um episódio emblemático em relações internacionais, os Estados Unidos declaram a famosa guerra ao terror. Eles escolhem 4 países, dizendo esses são do eixo do mal. Um deles era o Afeganistão. Dizendo isso, eles vão dizer, nós devemos, por obrigação, modificar o que está acontecendo no Afeganistão. E aí que eles entram em guerra contra o Talibã, tiram o Talibã do poder, e os Estados Unidos ficam dentro do Afeganistão com a desculpa de construir democracia, de reorganizar as instituições. O Talibã, ele, de certa forma, ele vai ser derrotado, mas ele não é eliminado, porque ele vai para o interior do Afeganistão. É bom que todos entendamos que o Afeganistão, ele tem uma parte do seu território formado por cavernas, por montanhas, de difícil acesso. E foi para lá que o Talibã começou a ir, e depois pegando as cidades mais limítrofes.
É nesse contexto que se percebe que o Talibã ele acaba se reforçando. E daqui a pouco, se você quiser, eu posso falar como é que o Talibã se financiou, como é que o Talibã se manteve forte. Com a retirada das tropas americanas do Afeganistão, já era decisão, inclusive, do Obama, do Trump. Só que o Trump diz assim, não, eu quero retirar, mas não vou retirar. Deixa essa bomba aí chegar no Biden. E o Biden retira, a opinião pública era totalmente favorável à saída dos Estados Unidos do Afeganistão, mas os analistas, Bruna, todos já diziam, sair os Estados Unidos significa a oportunidade de um vazio de poder lá que vai ser ocupado internamente pelo Talibã e externamente pelos interesses da China e da Rússia. Então percebam, é toda uma questão geopolítica que está por trás. Professor Maritito, a gente, em 5 minutos, deu toda uma volta de como fez essa estrutura, né? Então, isso é muito importante. Agora, a gente vai aprofundar em todos esses pontos, né? A gente está falando de um Afeganistão que, nos anos 70, era um dos países mais desenvolvidos dentro daquela região, né? E, na sequência, a gente tem ali uma invasão de um grupo que é armado por uma das maiores potências do mundo, devido a um conflito internacional, né? Então, a gente tem ao redor também do Afeganistão vários países que faziam parte da ex-União Soviética e que ameaçavam, né? Vamos colocar assim, ameaçavam o capitalismo, né, dentro daquela região, coisa que não era interesse de um dos lados. Então, eu tenho um contexto social, político, econômico muito forte dentro desse conflito, né? E a gente vai abordar todos esses temas aqui no Globalizando, com toda certeza. Mas vamos trazer aqui também um pouquinho, né, do que a gente está recebendo nas nossas redes sociais. O nosso Facebook já tem 17 comentários, a gente está tendo muita gente acessando, fazendo perguntas. Vamos sanar todas as dúvidas de vocês, mas eu quero começar com a dúvida que o Eduardo vai trazer aqui para a gente, que também veio lá do Facebook. Eduardo. É isso mesmo, Bruno. O Facebook agora já está lotado de perguntas e a gente vai começar pela pergunta da Margarete Silva. Obrigado pela pergunta, Margarete veio aqui do Facebook. E ela pergunta o seguinte, professor: qual a importância da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, dentro do Afeganistão? Até que ponto essa organização pode atuar nessa crise? O que o senhor acha? Boa pergunta, viu, Margarete? Eduardo, de fato, e tu sabe disso, porque a ONU ela não pode ser chamada de um superestado, né? A ONU ela não é aquele estado que manda sobre todos. A ONU, na verdade, é uma espécie de arena decisória de cooperação internacional, onde os estados, por meio dos tratados, se comprometeram a determinados princípios internacionais. A ONU ela só age em cima de determinadas situações se autorizada pelo Conselho de Segurança. E qual é a questão que está posta, Eduardo? A ONU, ela tem, digamos assim, uma relevância moral, uma relevância social, uma relevância de mexer com os países para que possam encontrar soluções. Eu diria para vocês que a ONU é uma das maiores responsáveis por tentar mudar esse quadro, mas, ao mesmo tempo, ela não tem estrutura, diria eu, não tem estrutura para entrar num país e mudar as leis internas, nem é permitido do ponto de vista do direito internacional. Então, eu acredito que a ONU precisa agir de duas formas, através do ECOSOC, estão ficando muito atentos à questão social lá interna no Afeganistão, para que as suas agências, como a FAO, a Unesco, a OMS, a OIT, possam, de alguma forma, agir lá dentro, e, de outro lado, fazendo com que os países não aceitem as violações aos direitos humanos que, porventura, acontecem lá, através de uma perspectiva de dizer, se vocês continuarem com esse tipo de atitude, nós não vamos financiar tal projeto, nós não vamos transferir ajuda financeira. Ou seja, a ONU precisa coordenar esse processo, mas ela não tem o poder de atuar dentro do Afeganistão e mudar o processo internamente. Exatamente, inclusive a ONU, como organização internacional, ela vai de encontro com o conceito que a gente vê que é a soberania estatal, né? Então, a ONU pode ter as melhores intenções possíveis, até porque ela é uma que gere a ética como ator no sistema internacional, mas ela acaba não tendo tantos poderes assim para efetivar. Então, na prática, ela é excelente. Só que existem diversos mecanismos que acabam barrando a efetivação, até porque a questão do Afeganistão é um problema estrutural, né? E para resolver de uma hora para outra não tem como. Então, é muito importante esses questionamentos pela pergunta aqui da Margarete. Legal. Professor, até fazendo um link também com a pergunta da Margarete,
tenho visto que vários analistas acreditam que o que vai acontecer agora com esse vazio deixado pelos Estados Unidos seja uma missão de paz da ONU no Afeganistão, que não é nenhuma novidade. Não foi uma, não foi duas, né, vezes que a ONU, de alguma maneira, fez algum tipo de missão, seja ela de fins mais econômicos, mas principalmente para fins de segurança, né, fez uma missão de paz no Afeganistão. Então, realmente isso vai ser uma tendência, né? Vai ser assim, é a única forma. O senhor mencionou o ECOSOC, né, para além, né, da gente estar falando somente do Conselho de Segurança, de que maneira mais a ONU pode agir? Na verdade, quando a gente fala no Conselho Econômico e Social, então essa agenda social. Mas quando a gente fala de alguma forma das missões de paz, eu lembro que as missões de paz tem que ter autorização do Conselho de Segurança. E eu não sei, Bruna, se o Conselho de Segurança, que é formado por China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França, e que tem o poder de veto, eu não sei se o Conselho de Segurança vai autorizar uma missão de paz no Afeganistão, dados vários interesses que tem lá, inclusive de China, de Rússia e dos Estados Unidos. Uma coisa é mandar uma missão de paz para o Haiti. Outra coisa é mandar uma missão de paz para o Afeganistão. Tem muitos interesses aí. E aqui me permitam um parêntese, tá? A gente fala muito do Afeganistão, mas não fala do Haiti, por quê? O Haiti é pobre, o Haiti não tem recursos naturais, o Haiti não tem recursos energéticos, e a gente está com o olho no Afeganistão, mas esquece que no Haiti morreram mais de 2.000 pessoas agora no terremoto, num país que tecnicamente já está até falido, né? É isso, Bruna. Sim, é isso mesmo, professor. Vou fazer aqui um parêntese rapidinho, abrir os comentários, né, que a gente já recebeu nessa noite. A gente recebeu muitos boa noites, da Ana Carolina Gomes, um abraço, Ana Carolina, a Larissa Schoenberger, Gabriel Age, Matheus Castanho, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Globalizando. O Vitor mandou aqui um boa noite especial para o Mário Tito, na data do aniversário dele, daqui a pouco a gente canta um parabéns, né, professor? A gente também tem aqui a Letícia, dizendo que também estava muito ansiosa por esse programa hoje, uma situação muito triste, né, que tem acontecido agora no Afeganistão, e dando parabéns para todo mundo. E o Carlos Eduardo, que, né, também está gostando muito do tema que a gente está tratando hoje, um tema muito importante para ser debatido. E, claro, para continuar, Paula, é com você agora falando um pouco sobre as notícias internacionais desse tema tão relevante. Isso mesmo, Bruna. Bom, como o pessoal que acompanha a gente já sabe, o Globalizando sempre faz essa viagem no mundo da notícia para a gente trazer o que está sendo bastante falado na mídia internacional hoje em dia. E a primeira notícia do nosso programa de hoje vem do jornal The Jerusalem Post de Israel, que diz que após uma reunião, o Hamas parabeniza o Talibã por derrotar os Estados Unidos. Membro do Conselho Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, que também estava no encontro, destaca que celebrações da vitória do Talibã por parte de palestinos só dá força para um extremismo islâmico que resulta em sofrimento para o povo muçulmano. Só aproveitando essa fala aqui da Paula, o professor fez um panorama, né, aqui no começo da live, mas acredito que seja importante ressaltar que o Talibã é um grupo étnico fundamentalista, né, que é formado por ex-combatentes que lutaram ali contra a ocupação soviética e que governou o Afeganistão entre 96 e 2001, né? E sob esse pretexto de restauração de paz e segurança, o grupo ele atua com a intenção de aplicar essa lei islâmica, só que ele faz isso por meio de interpretações extremistas do Alcorão, né? Então, algumas das suas atuações acabam consistindo ali em remover a influência estrangeira, restringir os direitos das mulheres, por exemplo, proibindo-as de trabalhar, de estudar, então, transgredindo aí diversos direitos humanos. É isso mesmo, Cauene. A gente vai até agora puxar um pouquinho desse tema, né? Cauene trouxe ali atrás como o Talibã se formou dentro do Afeganistão e tomou o poder. E, professor Mário Tito, assim, a gente fala da Sharia, a gente fala da interpretação do Talibã em relação à lei islâmica e em relação ao Alcorão. Infelizmente, a gente tem visto por muitas pessoas nas redes sociais, em conversas do dia a dia, xenofobia, né? As pessoas usando a religião como uma forma xenofóbica de tratar o que tem acontecido, quando isso é uma interpretação daquele grupo, né? Então, acredito que seja importante a gente também ressaltar
que a religião, a maneira como as mulheres se vestem, como os homens se vestem, tudo que eles levam, a cultura islâmica não reflete esse tipo de comportamento. Então, a gente tem visto isso com frequência, acho que também é um ponto relevante para a gente levar em consideração, porque isso parte do nosso colonialismo, parte dessa nossa ideia, né, do que é liberdade, do que é democracia, e tudo isso precisa também ser levado em consideração dentro das visões de mundo que nós temos enquanto ocidentais, que são diferentes. São 3 coisas que eu gostaria de comentar sobre isso. Primeiro, que a Cauene levantou aí, o que é um grupo fundamentalista religioso. Eu tive na minha vida, né? Já o que o Vitor, mandar um abraço para o Vitor Oliveira, um grande amigo nosso, né? Já foi do Globalizando, inclusive o Vitor, internacionalista. Ao longo dos meus 54 anos, uma das minhas experiências foi dar aula na UEPA, do curso de Ciência da Religião. E eu dei aula sobre o Alcorão, hermenêutica do Alcorão, entender o Alcorão. E uma das coisas que eu preciso dizer é que no Alcorão você não encontra estímulo à guerra, à violência. Você, na verdade, o Alcorão, assim como a Bíblia, assim como Vedas, assim como outros livros sagrados, convidam, inclusive, para uma relação com Deus e para uma relação pacífica com os semelhantes. Então, a ideia de fundamentalismo religioso é uma ideia doentia de religião. Então, a gente não pode confundir religião com fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso, ele pega aquela lei e a interpreta a partir dos próprios interesses. E aí, Bruno, é aquela questão, né, de você olhar o outro como algo que precisa ser eliminado e não alguém que você precisa se relacionar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se vocês me permitem falar, é com relação a essa questão, as pessoas estão dizendo, mas por que as mulheres vão usar a burca e etc. Lógico que eu não tenho lugar de fala para isso, mas do ponto de vista da ciência da religião, e inclusive do feminismo, eu preciso dizer que o problema não está na mulher usar burca ou deixar de usar burca. O problema está na obrigatoriedade disso. Né? É na obrigatoriedade. O problema é você dizer, você é obrigado a fazer isso. Você é obrigado a casar com 12 anos com algum soldado do Talibã. Você é obrigado a ficar em casa sem estudar. Ou seja, a obrigatoriedade e usar a vontade de Deus para isso é que é doentio. Isso é que transforma o Talibã num grande problema. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que eu acho importante destacar é o fato de que toda vez que você mistura lei religiosa com organização política, você tem, sim, extremismos, você tem xenofobia. E isso não acontece só com o islamismo, não. Já aconteceu com o cristianismo durante a Idade Média, nas cruzadas, com o famoso Deus vult, Deus quer, em nome de Deus se fazia tanta coisa. Aliás, Bruna, é uma sugestão que eu dou para quem quiser aprofundar essa história do Deus vult, de usar o nome de Deus para violência, basta assistir o filme Cruzada, com Orlando Bloom, onde se faz todo um estudo sobre Jerusalém e se mostra claramente que Jerusalém passou a ser uma briga entre cristãos e muçulmanos sem sentido algum, mas se falava em nome de Deus. Então eu acho, Bruna, para finalizar, eu acredito que o fundamentalismo do Talibã é um fundamentalismo doentio. Todo fundamentalismo é doentio. Qualquer extremismo político, esportivo, religioso, são doentios. Quando tudo isso se junta num só país, eu vejo com muita preocupação a vida das pessoas dentro desse processo. É isso mesmo, Maritita, até trazendo aqui, né? A gente tem um grupo aqui que está apresentando hoje o programa, que são 3 mulheres. Então, é muito importante a gente ter a nossa liberdade, o direito de ir e vir, o direito de fazer faculdade ou de não fazer. São as nossas escolhas, né? E é o fato de não ter mais a opção, né? Isso que é muito triste. E, infelizmente, tem se reproduzido cada dia mais palavras, ações, posts que tratam como se o que tem acontecido seja algo por conta do islamismo, né? Por conta da religião. Isso não é verdade, isso é por conta da interpretação. Então, é muito relevante a gente estar trazendo esse tema e debater também esses outros aspectos. A gente também tem mais perguntas, professor Maritito, né? Vamos dar continuidade aqui nas perguntas agora com a Paula. Isso mesmo, Bruna, temos mais perguntas chegando agora. E o Mauro Cunha perguntou para a gente pelo Facebook. Obrigada, Mauro, pela pergunta. E ele quer saber, professor Tito, que tipo de previsão pode ser feita a respeito da relação do Talibã com os vizinhos da fronteira?
Legal, Paula. A pergunta do Mauro é muito interessante. Em relações internacionais, e aqui temos 3 acadêmicos e uma internacionalista, nós não fazemos previsão, de alguma forma, como tivesse uma bola de cristal. A gente traça alguns cenários, né, considerando as situações que estão postas. Queria falar 2 coisas rapidamente sobre isso. A primeira é que há um receio, do ponto de vista geopolítico, de que esse tipo de ação do Talibã possa ser repercutido em outros países próximos, como, por exemplo, no Iraque. Né, que já acontece no Irã, mas sobre outras perspectivas, que o Irã não é árabe, o Irã é persa, né, mas que se tem receio que essa instabilidade passe a acontecer nos países ali do Oriente Médio. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu acho mais forte ainda é que os Estados Unidos não eram bem vistos, a sua presença não era bem vista ali no Afeganistão, não só pelos afegãos, mas por todos os países ao redor, em especial o Paquistão, o Uzbequistão e a própria China, a Rússia. De alguma forma, aquela situação mostra que, com os Estados Unidos saindo e a força do Talibã, que já está começando a ampliar suas ações, possa, de alguma forma, criar uma atitude anti-americana ainda mais e favorecer a chegada da China e da Rússia naquele processo. Não é dito, e aqui também eu estou trabalhando com cenários, né? Não é dito que os Estados Unidos não tenha se retirado, mas não tenha feito acordos secretos com o Talibã para poder ter acesso ainda a essas fontes energéticas. Então, em relações internacionais, existe aquela famosa, não deveria, mas existe a diplomacia secreta. De repente, os acordos já estão feitos. Então, para responder ao Mauro, a gente não faz previsão, a gente traça cenários, mas existem cenários mais prováveis. Um deles é que China e Rússia vão sim ter mais influência naquela região. Professor Maritida, acredito... Desculpa, Eduardo. Professor Maritida, só complementando, Eduardo também já vai entrar aí com a fala dele, que eu acredito que a sua resposta em relação aos cenários tenha também muita relação com a pergunta que a gente recebeu pelo Facebook da Lorena Carneiro, que ela diz o que esperar da relação entre Estados Unidos, China e Rússia após esses 2 países reconhecerem o comando do Talibã. Aí, Eduardo, eu deixo contigo aqui também para a gente fazer uma resposta só. Na verdade, desde que relações internacionais é relações internacionais e que desde que mundo é uma disputa incessante por área de influência. Então, o território está, entre aspas, vago. Então, quando uma superpotência sai, principalmente de um território tão estratégico quanto é o Oriente Médio, quanto é o Afeganistão, outra potência que quer, de fato, consolidar sua hegemonia, nem que seja regional, né, vai conseguir entrar, vai fazer acordos, etc. Então, a retirada dos Estados Unidos, como o professor diz, a gente não faz previsão, mas a gente consegue verificar de acordo historicamente, né, até porque alguns posicionamentos e algumas ações no sistema internacional são cíclicas e são previsíveis, a gente percebe que a China e a Rússia têm muito a ganhar. Me corrija se eu estiver errado, professor, mas o Afeganistão também está na rota da seda. Não sei se está correto. Perfeito. Então, não só da seda como a rota do ópio. E esse foi um dos pontos da papoula que financiou muito do Talibã. Exatamente. Então, tanto a roubar armas quanto o tráfico de drogas dentro do país fez com que a gente pode até verificar qual é o financiamento do terrorismo. Como esses atos de terror, esses atos fundamentalistas são, de alguma maneira, economicamente financiados e mantidos, até porque manter um país daquele, na situação que está, deve ser muito caro. Então, a organização tem que ser muito bem planejada, e isso eles vêm fazendo durante esses 20 anos que estavam fora de cena, não é isso? Perfeito. E uma coisa que eu gostaria de destacar na tua fala e na pergunta da Lorena, que é muito interessante, é que hoje nós podemos estar assistindo uma mudança de poder, ou uma transição, como diz o Nai, uma transição de poder entre Estados Unidos e China de maneira muito mais acelerada, porque parece que as coisas vão caminhando devagar, mas de uma hora para outra parece que corre. A China tem interesse, claro, no Oriente Médio e na África. Na África, ela já tem muita ação, especialmente com terras, plantações, a comida. No Oriente Médio, ela está começando a fazer as suas estratégias de dominação. Então, é com muita atenção que a gente precisa olhar esse quadro geopolítico, Bruna. Claro, com certeza. Tudo que você relatou agora, que a gente conversou, o Eduardo puxou em relação à Rota da Seda. Isso a gente está falando de muitos anos atrás.
O senhor falou da relação da rota do ópio, que é o que mantém até hoje o Talibã, economicamente falando. E mais recentemente, falando em relação à China, a gente tem o cinturão e rota, né, que é o Belt and Road atual que a China tem, que a China está alastrando mais e mais em todos os países. Além disso, em relação a conflitos étnicos, a gente ainda tem a região de Xinjiang, com os uigures ali na região. Então, é de extrema importância para a China a região do Afeganistão e esse contato muito claro. A gente está falando de um mês atrás, menos de um mês atrás, coisa de 20 dias, uma reunião entre o Ministério das Relações Exteriores da China com o Afeganistão. Então, são ações, concertos muito próximos e que claramente têm um viés dessa transição, né, dessa transição de poder entre Estados Unidos e China, por conta desse vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos, e que a gente vai tratar daqui a pouco dessa mudança, desse presente de grego que o Trump deixou para o Biden. Perfeito. E agora, para dar continuidade, Cauene também tem mais notícias internacionais para a gente. Isso mesmo, Bruna, a gente faz aqui um giro de notícias, separando algumas notícias bem atuais, relevantes sobre o tema. E a gente trouxe uma notícia aqui do jornal do BBC do Reino Unido, né, que diz o seguinte: com a tomada do poder pelo Talibã, a China mostra interesse em desempenhar um papel maior dentro do país. Isso pode causar problemas para países como a Índia, por exemplo, né, dadas as relações historicamente tensas do país e disputas de fronteira com o Paquistão e a China. Mas o que é bem provável é que ambos devem desempenhar um papel crucial no Afeganistão aí no futuro. E exatamente complementando, Cauene, não sei se tu concordas comigo, mas a geopolítica do Afeganistão está diretamente relacionada à existência de grupos religiosos e fundamentalistas, como já foi falado, né? E que acaba explicando a ocupação do país por tropas britânicas e estadunidenses, com a justificativa de manter a paz. Então, sempre tem uma justificativa para isso e não necessariamente é a que acontece, né? Então, o território ele foi apelidado de Cemitério dos Impérios, olha lá que interessante, principalmente por ter resistido a diversas invasões. E o país se destaca pelas suas vastas reservas de minério e por sustentar a produção global de ópio. Então, onde tem uma necessidade, há uma oportunidade. Já a gente vê em relações internacionais. Então, um território com riquezas minerais e a própria papoula, claro que vai atrair visibilidade internacional e, com certeza, mexer com a luta de interesses entre as principais potências regionais. Não é isso, professor? Lembrando, né, Bruna, que, na verdade, quando a gente fala da plantação de papoula, o ópio é ilegal. O ópio é ilegal. Sim. Então, na verdade, é uma espécie de narcotráfico. E nós sabemos que não é só no Afeganistão, na Colômbia, em outros países que o narcotráfico e o tráfico de armas ilegais, na Rússia e nos países ex-satélites da União Soviética, isso acontece. Então, isso se explica muito de onde vem esse recurso todo para o Talibã, né, Bruna? Isso, claro. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos saíram, né, do Afeganistão, mas foram anos de investimento até você sabe, legais. E como o Talibã se mantém há tanto tempo, nos 20 anos atrás, né, vamos voltar 20 anos no tempo, como eles se mantiveram todos aqueles anos, que também foram muitos anos no poder, e se mantém até hoje, né, conseguindo utilizar a geografia local e os países vizinhos para que se mantivesse aquele grupo. É graças a essas formas não legais de conseguir poder aquisitivo, né? E se eles conseguem desenvolver isso, como o próprio Eduardo falou, é porque tem. Se a oportunidade existe, é porque tem quem queira, quem compre, quem pague por isso. E, professor, antes da gente conversar mais um pouquinho, eu queria ler aqui mais comentários que a gente tem recebido. Da Nayara Costa, né? Ela está falando aqui, tem perguntas também. Ela diz: nota-se que o grupo, diferentemente de há 20 anos, está se posicionando internacionalmente, de forma diplomática, preocupando-se com a sua imagem local e internacional. De certa forma, não seria um Talibã com uma apresentação mais branda, mais perigoso do que apenas o que se pautava na violência, visto que poderia ganhar mais seguidores pelo mundo? Eu vou responder rapidinho, Bruna. Da vida? Vou responder rapidinho, porque essa é uma pergunta interessante. A primeira coisa que o
os talibãs fizeram foi dizer que eles iam abrandar leis, iam continuar com o direito das mulheres, e me perguntaram isso numa reportagem, eu disse, olha, pode ser uma cortina de fumaça. Tanto é verdade que hoje já disseram não, nós vamos continuar com o nosso rumo. Então, aquilo era apenas para diminuir a tensão da comunidade internacional. O Talibã não vai mudar totalmente, Bruna, porque ele está fundamentado naquilo que nós falávamos agora de fundamentalismo religioso. Quando chega nesse ponto, se dizer que pau é pedra, Deus quer que seja assim, e é complicado. Então a Nayara diz assim, mas eles com a estratégia mais branda, não vai ser mais perigoso do que eles efetivamente mais violentos? O problema é que eles não sabem ser mais brandos, não dá mais. Né? Infelizmente isso é uma verdade. A gente tem aqui também a Kate Oliveira, que está desejando boa noite, falando que o tema é muito importante. A Neliane Santos de Maria, um abraço, Neliane, muito obrigada por estar participando aqui. Falando também, prestando homenagem ao professor Mário Tito, que é conterrâneo lá de Vigia, né, professor? Sim, conterrâneo de Vigia também. Um abraço para a Neliane. Vigiense. O Luiz Sampaio disse que a live é necessária, uma data tão especial. A Ana Vitória deu boa noite, Ana Vitória, seja muito bem-vinda, espero que você curta várias lives aqui do Globalizando. A Maria Eduarda também falando sobre a importância desse tema. Tem bastante gente, a gente vai continuar mandando todos os abraços. E, Cauene, a gente tem mais pergunta, né? Dessa vez de outras redes sociais, que a gente também vai debater aqui. Isso aí, Bruna. A gente recebeu uma pergunta aqui no Instagram, que é do Lucas Moraes, e ele quer saber o seguinte: por qual motivo foi assinado o acordo para a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão? Na verdade, ali de grego, professor. Na verdade, né, Cauene, nós temos ali uma vontade, assim como os Estados Unidos quiseram entrar, eles decidiram sair. Agora, óbvio que nós aprendemos isso em relações internacionais, hoje a diferença entre o internacional e o interno é muito pequena, as fronteiras são muito borradas, são muito tênues. Então, hoje, para falar do internacional, a gente precisa entender o interno, o doméstico, né? Uma dos motivos que levou os Estados Unidos a saírem do Afeganistão também é um motivo de opinião pública interna, que não aceitava mais os Estados Unidos gastarem bilhões de dólares mantendo tropas no Afeganistão sem um retorno considerável, pelo menos do ponto de vista mais claro. Então, havia uma pressão da opinião pública para a retirada, essa é a primeira coisa. Segundo, não era mais interessante para os Estados Unidos manterem uma situação que eles não conseguiram resolver, apesar de toda a situação, é um fracasso norte-americano, se compara, lógico, separando o que é separável, da questão do Vietnã. Os Estados Unidos também perderam o Vietnã e saíram do Vietnã sem ganhar nada. No Afeganistão, a mesma coisa. Então, assim, eles saíram porque viram que não tinham condições. Eu só coloco a ressalva de que não é dito que os Estados Unidos que tenham deixado de ter influência na região. Podem muito bem ter feito acordos secretos, isso é possível acontecer nas relações internacionais. Professor, e assim, a gente está num período, né, também ali que os Estados Unidos ele veio de uma diminuição, né, da presença militar do Talibã. Então, primeiro a gente tem o Bush, que vai com todo o poderio militar que ele poderia dentro daquele período. Quando a gente tem a eleição do Obama, desde sua primeira eleição, em 2008, ele já tem essa tentativa de retomada dos militares ao lar, né, de voltar ao lar. Mas ele foi claramente barrado, naquela época, pela ala militar dos Estados Unidos. E já tinha o Biden, né, como vice, que tentava fazer com que, de fato, o Obama cumprisse da sua campanha de trazer os militares de volta, mas foi vencido naquele período. E aí a gente tem o Trump, na sequência, que faz um acordo totalmente unilateral, sem levar em consideração a ONU, sem levar em consideração os outros países da região, sem levar em consideração os países com influência dentro daquela região, e o Biden, que desde lá de 2008 já queria que isso ocorresse, termina e faz o que ele acredita que tem que fazer. Então, é uma construção também entre divisões ali entre democratas e republicanos, que no final faz com que aconteça o que aconteceu agora.
Então, a gente está enxergando um período, algo que já vem se consertando há muitos anos e que nada foi feito para tentar remediar. Perfeito. Professor, quero só botar aqui mais. A gente está cheio de comentários. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente deve privilegiar mesmo os comentários. Eu acho que falando os comentários, depois a gente volta para o roteiro. Vamos privilegiar aqui um pouquinho esses comentários. Olha, a Larissa Schoenberg, ela falou: professor, sabemos que no período do surgimento do Talibã, teve o reconhecimento pelos Emirados Árabes, a Arábia Saudita e o Paquistão, que está ali colado. Como hoje esses países se posicionam com o ressurgimento do grupo? A gente está falando de países muito ricos, muito influentes. E aí tem uma grande questão. Hoje o Talibã não representa a proximidade com esses países. Na verdade, quando a gente diz os Estados Unidos sair do Afeganistão, não é sair do Oriente Médio. Emirados Árabes, Arábia Saudita são aliados totais dos americanos. O Paquistão não. O Paquistão ele tem um endereçamento muito mais próximo, agora inclusive a China e a própria Rússia, não os Estados Unidos. Então, assim, Emirados Árabes e Arábia Saudita não vão reconhecer, mas Paquistão e outros países sim. É bom ficar muito atento a isso, sabe? Porque são mudanças, como dizem, né, os construtivistas das relações internacionais. O mundo está o tempo todo mudando, a gente estrutura o tempo todo modificando o sistema internacional, Bruno. Vamos lá, continuar, né? Vamos continuar aqui, vamos voltar agora um pouquinho para o roteiro. Eduardo, sei que a gente tem mais manchetes internacionais. Exatamente, Bruno, um dos diferenciais do Globalizando é que a gente sempre traz um giro de notícias internacionais por mídias de vários países, e agora a gente vai lá para o Japão, para o jornal Nikkei Asia, que fala o seguinte: após o discurso do presidente estadunidense sobre a saída das tropas do Afeganistão, os especialistas em ciência política caracterizam essas ações como a nova doutrina política dos Estados Unidos, e, por sinal, está sendo chamada de doutrina Biden. Olha que legal, que interessante. É uma baita mudança. Né? E outra coisa, pode falar, Cacau, pode falar. Não, pode falar. Tá, então bora complementar. O Afeganistão ele voltou a se tornar notícia internacional, isso todos vocês já sabem. Principalmente por causa dessa gradual retirada das tropas estadunidenses aí do território. A ação ela foi planejada, como já foi falado, por esse acordo, né, entre o Donald Trump, que é o ex-presidente dos Estados Unidos, e o Talibã, e acabou, de fato, dando fim aos 20 anos de ocupação dos Estados Unidos no país. Então, segundo o acordo feito pelo Trump, lá em 2020, a retirada dessas tropas vai ser total, cedendo o território ao grupo fundamentalista, contanto que nenhum cidadão estadunidense seja ferido. Então, eles fizeram acordos que são visíveis, mas, como o professor falou, nada impede dos Estados Unidos consolidarem a sua presença no país estruturalmente durante esses 20 anos. Isso ninguém sabe, ninguém vai saber até então. Né? Então, já dizia Nietzsche, a nossa vontade de poder vai falar mais alto hoje em dia. Né? Então, são polos de poder, são princípios reguladores tentando, de fato, controlar o país e verificar claro, colocar as suas cosmovisões, aquilo que se acredita, em prática. E quem sofre, claro, é a população. É isso. Cauene, acho que ela também tinha mais uma pergunta. Eu vou trazer depois perguntas das redes sociais, que é relações internacionais pura. Tem comentários, né, Bruno? Eu acho que tem bom a gente logo dar uma... Tem sim. Ó. A gente tem comentários, vários, dando parabéns para o senhor. Isis Maia, um abraço, Isis. André Souza. Ana Carolina fez perguntas, olhando mais adiante. É possível que as tropas militares americanas retornem ao Afeganistão? Sim, podem, com certeza. Eu acho que essa questão dos Estados Unidos voltarem é possível. Vai depender muito do jogo político. Não é dito que aconteça alguma coisa que os Estados Unidos volte a fazer intervenção militar lá. Eu acho difícil agora, mas isso não está excluído na história, tá? Tá. Tem agora as perguntas bem RI. Matheus Salomão, boa noite. Tem uma pergunta. Vocês acreditam que talvez um dos principais erros dos Estados Unidos durante essa intervenção de mais de uma década
foi focar em um state building e não articular um nation building? Olha, Bruna, é o seguinte, eu sou do parecer que, independente de ser state building ou nation building, o problema é que os Estados Unidos entraram para não valorizar direitos humanos. O grande problema foi esse. Você construir um Estado ou uma nação, porque a diferença é muito interessante que o Matheus coloca, né? O Estado é a estrutura, a instituição e tal. O nation é a ideia das pessoas comprarem a ideia, das pessoas vivenciarem do ponto de vista, inclusive, cultural. O grande problema é que os Estados Unidos não têm essa missão no mundo. Eles se colocaram essa missão como se fosse o artífice do poder. Eu construo Estado, eu construo nação. A grande questão é que só eles entrarem já estão derrubando totalmente essa ideia. Porque como é que alguém que entra no Estado para destruir vai construir algo no lugar? Ele é parte do problema. Esse é o problema, né? Agora, o que o Matheus coloca é interessante, por quê? Porque em nenhum momento foi só no discurso que havia a ideia de reconstruir democracia, de reconstruir instituições e não sei o quê, mas a ideia era mesmo intervir para ter o domínio das fontes energéticas e minerais. Isso era claro. Quando isso efetivamente se tornou mais prejuízo do que benefício, era hora de sair. Tá? E existe o contraponto, inclusive, com o discurso que o Biden fez, que é um discurso extremamente hipócrita e que negou aquilo que foi construído no começo. Agora ele fala, não, a gente não queria construir uma democracia, reconstruir o país, mas, na verdade, esse era o motivo que era explícito. Né? Claro que existe... Pode falar. Não, e o mais interessante, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair no maniqueísmo de dizer assim, quem está falando mal dos Estados Unidos é porque é a favor do Talibã, está falando mal do Talibã porque é a favor dos Estados Unidos. Não é. Cara, eu posso muito bem criticar Talibã e Estados Unidos por mostrarem que são duas faces da mesma moeda. Dizer assim, vamos bater palma porque o Talibã assumiu e tirou os Estados Unidos, mas está esquecendo de tudo aquilo que o Talibã faz com relação aos direitos humanos. Então, a gente precisa ter uma equidistância dessa situação para a gente não cair nesse maniqueísmo, né? Bruna? É verdade, professor. Eu queria só trazer aqui um comentário da Yasmin Santabrígida, que ela diz, adorando o programa de hoje, estive procurando informações sobre a situação do Afeganistão. É importante essa discussão cuidadosa e esclarecedora. O fundamentalismo religioso e o anti-americanismo não podem justificar violações de direitos humanos. E o grupo, sendo reconhecido por potências, demonstra um interesse geopolítico totalmente despreocupado com o ser humano, desumanizado. O problema é que isso afirma a razão de Estado, em detrimento da razão de humanidade. E esse é o desafio da soberania. Uma excelente frase aqui da Yasmin colocou para a gente, e é tudo isso que a gente precisa debater aqui. A pergunta anterior de state building, nation building, a gente está falando de uma nação ocidental dentro de uma nação oriental, com um forte sentimento de orientalismo. Então, Exato. São questões que a gente precisa levantar e tratar de maneira séria e com embasamento teórico. O que a Yasmin coloca, e é uma pergunta mega inteligente, porque, veja bem, em nome da razão do Estado, você esquece a razão de humanidade. Ou seja, em nome de Mersheimer, você esquece Linklater. Em nome de Morgenthau, você esquece, por exemplo, Habermas, o Woodrow Wilson, o Kant. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, porque, como diz o Rosenau, e aqui é uma piada interna nossa de relações internacionais, people count, as pessoas contam. Então, é muito, muito interessante a gente olhar o problema do Afeganistão, não somente a partir do sistema e das grandes estruturas, mas a partir das pessoas. As cenas das pessoas caindo do avião, as cenas das pessoas invadindo o aeroporto, as cenas das pessoas fugindo do país para fugir do Talibã, é um problema humanitário. A ONU, a União Europeia, o Brasil, nenhuma nação no mundo pode ficar alheio a isso. Agora, a ONU, já conversamos, a União Europeia profundamente hipócrita, porque às vezes diz que vem, mas fecha a fronteira. O Brasil, um anão diplomático contemporâneo, a gente fica ao Deus dará. E aí o Talibã e outros vão entrar. O problema, como diz a Yasmin, é que ao afirmar a razão do Estado, eu posso estar desafirmando as razões de humanidade. E ela ainda continua, né? Tem que mexer no Conselho de Segurança. Mas aí o buraco é muito mais fundo. Aí o problema já é muito mais difícil de aceitar, né?
Cauene, a gente tem mais perguntas no Instagram, não é isso mesmo? Isso, Bruna. A gente tem uma pergunta aqui do Gilson Torres. Ele mandou para o nosso Instagram, tá? Quem quiser mandar é @programa Globalizando. E ele quer saber o seguinte, né? A conquista de poder pelo Talibã pode influenciar outros grupos terroristas no Oriente Médio? Interessante, Cauene. Essa é uma preocupação hoje do ponto de vista geopolítico. O ator internacional chamado terrorismo internacional, ele aparece no palco do 11 de setembro de 2001. Você já teve o terrorismo de outras formas. O Eduardo está até trabalhando com isso no TCC dele. Mas o terrorismo internacional ele aparece com sua força em 2001. Esse terrorismo internacional, que depois vai acontecer sobre vários aspectos, ele mexe com a dinâmica do sistema. O grande receio de alguns analistas é exatamente que a volta do Talibã inspire a volta de outros grupos terroristas, e não apenas em termos, Bruna e Cauene, não apenas do ponto de vista de ter armas ou não, mas da construção de um discurso de terrorismo, o que é mais preocupante, porque não é apenas você ter o terrorismo agindo, mas influenciar com o medo as populações ditas dos países mais desenvolvidos e tal. Então, essa dinâmica que era tão presente, né, Bruna, quando nós estudávamos relações internacionais, lá no passado, alguns anos atrás, quando você era acadêmica, né? Hoje está voltando, essa discussão está voltando, o medo do terrorismo voltar a acontecer, e isso é bem interessante, viu? Sim, a gente viveu ali, né, entre 2001 até mais ou menos 2015, 2016, a gente viveu um grande atentado em 2001, e aí a gente vem de uma sucessão de pequenos atentados, de pequenos atos, pequenos, não, claro que tudo muito significativo, mas foram pequenos atos e que a gente entrou num hiato sem ter esses atentados internacionais, principalmente parou bastante na Europa, e claro, isso surge novamente esse medo de que esses atentados retornem. Professor, a gente tem mais perguntas aqui das redes sociais, eu quero trazer a pergunta do Vitor Calderaro. Ele diz: professor, olhando a geopolítica do Oriente Médio e a nova rota da seda, chamada de corredor paquistanês, como o senhor avalia a ascensão de um governo fundamentalista no meio de duas grandes potências, como China e o Paquistão, e como se reorganizará a geopolítica da região? Pergunta de $1 milhão, né, Vitor? Dá um TCC isso aí, 2 bilhões de dólares, porque, sem contar o tráfego, né, Eduardo? Então, veja, a grande questão que está posta aqui, Vitor, é exatamente o Oriente Médio é foco de interesse dos chineses. Isso está claro. Os chineses estão construindo, sim, a sua hegemonia. E a hegemonia deles passa pela influência no Oriente Médio. A Bruna falou nos projetos de infraestrutura da China. Eu falei agora há pouco no interesse na África e no Oriente Médio. Vejam, a ascensão de um governo fundamentalista, Vitor, não vai fazer diferença para os interesses das grandes fronteiras, das grandes potências. Veja, parece duro ter que dizer o que eu vou dizer, mas o discurso moral, infelizmente, não vai influenciar na dinâmica de poder dentro do Afeganistão. Dizer assim, olha, Talibã não faz isso porque tem direito das mulheres, ou mulheres dizendo, não faz isso e tal. Do ponto de vista, eu diria assim, do hard power, não vai fazer diferença. Agora, o Talibã ele vai ser interessante enquanto ele estiver favorecendo essa dinâmica. Quando não tiver mais, vem de novo toda a dinâmica de mudança geopolítica. Agora, é para ficar atentos, veja, Bruna, veja, Eduardo, veja, Cauene, é para ficar atentos, porque China tem bomba nuclear, Paquistão tem bomba nuclear. Então, isso se torna, não é nem um barril de pólvora, é uma usina nuclear que está postada ali no Oriente Médio, tá? É verdade, professor. A gente já vai retomar, tem muitas perguntas aqui para fazer, tenho certeza que a Cauene e o Eduardo também tem, mas o Globalizando, ele, nos seus períodos presenciais, ele tem playlist, mas a gente também tem playlist agora nessa versão webinar. Claro, a gente não podia deixar de fora, porque isso é o coração, né, do Globalizando. E hoje a gente vai trazer aqui a Luísa, minha colega, a gente trabalhou muito tempo juntas fazendo a playlist, e agora ela vai apresentar a playlist desse programa para a gente.
É isso aí, a Bruna foi minha líder durante um tempão. Eu fico muito feliz de ter assumido o lugar dela. Acredito que espero estar fazendo um bom trabalho até então. E, bom, gente, boa noite para todo mundo que está acompanhando mais essa live especial do Globalizando. Essa conversa super interessante sobre o Afeganistão, toda essa questão atual. E, bom, a gente monta sempre a playlist, né, de acordo com o tema do programa. E por mais que seja especial, né, não seja um Globalizando atípico, mas a gente teve playlist do mesmo jeito. E a gente sempre monta pegando países que têm relação com o tema, que no caso são os países que estão diretamente envolvidos, né, nessa situação, nesse cenário conflituoso entre o Talibã e o Afeganistão. E até para quem está prestando atenção na live, até já conseguiu pegar alguns países que já estão na lista, que no caso tem Estados Unidos, tem Paquistão, Reino Unido, Rússia, China, entre vários outros. Como em toda playlist, a gente sempre finaliza com música do Brasil. Então, eu espero que vocês aproveitem, que a equipe de mídias vai disponibilizar para vocês ou no YouTube, ou no Spotify, no Deezer, e a preferência da plataforma fica com vocês. E eu acredito que foi uma grande pesquisa, foi uma pesquisa rápida, mas ela foi muito boa. E aproveitem também já para conhecer um pouco mais da cultura desses países, porque, né, Oriente Médio, Paquistão, Irã, Afeganistão são países tão distantes, assim, culturalmente da gente, então essa é uma boa oportunidade também para conhecer um pouquinho mais deles. Eu preciso falar uma coisa, Bruna, eu preciso. Eu me sinto orgulhoso de ver você e a Luísa apresentando um programa. Dizem que o bom líder é que forma novos líderes. A Bruna foi líder por tempo, deixou a Luísa como grande líder, a Gabi por muito tempo, deixou a Cauene como grande líder, o Igor Cardoso foi grande líder, deixou o Eduardo como grande líder. Então, eu fico muito orgulhoso de ver vocês brilhando, e eu acho que esse é o papel da gente como professor, viu? Eu também, professor, fico muito feliz. Sabe quando a gente sai e não tem com o que se preocupar? Sim. Mas a gente sabe que está em boas mãos, que está tudo certo. Foi assim que eu saí, né? Eu saí sabendo que eu tinha feito tudo que eu podia, o melhor que eu poderia, e que estava tudo certo, porque, cara, eu sei que vai ser melhor do que quando eu estava cuidando, não tenho a menor dúvida, porque o Globalizando, ele é feito de alunos apaixonados, ele é feito de alunos que acreditam naquilo que eles estão pesquisando, que eles estão estudando, e que eles querem levar o melhor aqui, que é essa extensão do ensino, que é o Globalizando. Então, fico muito contente também. O Eduardo agora tem. Muito obrigada, Luísa, pela sua participação. Obrigada por falar um pouquinho da playlist. Escutem a playlist, ela é feita com muito carinho, com muita dedicação. Liga lá no Spotify, que eu sei que você vai gostar. Eduardo, eu sei que agora a gente também tem mais manchetes internacionais para trazer aqui para quem está assistindo Globalizando. Exatamente. Na verdade, a gente faz uma pesquisa bem extensa nas principais mídias internacionais e traz para vocês conteúdos responsáveis, né? Então, a gente vai agora para os Estados Unidos, do jornal CNBC, que fala o seguinte: voos do aeroporto de Cabul recomeçam com milhares de afegãos querendo fugir do país. Cerca de 4 mil soldados das forças dos Estados Unidos tiveram que tomar conta do aeroporto e do controle do tráfego aéreo de Cabul após a instauração de uma situação caótica na cidade, com milhares de pessoas querendo fugir do rápido avanço das forças do Talibã. Inclusive, hoje, uma das cenas mais marcantes foram os pais e colocando as crianças para cima, entregando para os soldados dos Estados Unidos. Não foi, Cauene? O que tu está achando? Sim, sim. Inclusive, com relação a essa notícia que o Edu trouxe, o professor chegou a falar no começo da live, né, dessa relação dos Estados Unidos com o Afeganistão, que já vem desde ali do período da Guerra Fria, e quando eles financiavam ali os oposicionistas do regime soviético, né, mas também tem atuação após o atentado de 11 de setembro, né, que teve uma participação desse grupo extremista, e os Estados Unidos invadiram ali o Afeganistão e procuraram estabelecer novamente áreas de influência no país, tentar bloquear qualquer rastro de organizações terroristas, treinar o exército afegão e tentar construir ali uma nova realidade para essas pessoas, para essa população. E durante esses 20 anos, eles investiram, né, gastaram trilhões de dólares
Só que no momento a sociedade se encontra, né, continua assim, sem estrutura para resistir a esse tipo de governo, ou pelo menos para conseguir sair dali com segurança. E o que eles estão fazendo pelo desespero é entregar pelo menos as crianças ali para conseguir, sei lá, promover algum tipo de segurança para essas crianças. Professor Maritita, eu queria linkar junto aqui com a pergunta da Cauene para a gente fazer uma resposta só. Tem duas perguntas que a gente recebeu. Uma da Larissa, que eu acho que vai de muito encontro com o que a Cauene falou. A Larissa Schoenberg diz: por que não existe uma resistência do povo afegão para a entrega do poder do país? E a segunda é da Lorena Carneiro, que ela diz o seguinte: já existe na comunidade internacional algum movimento para acolher a massa de imigrantes e refugiados que a volta do Talibã está proporcionando? Então, são perguntas assim que a gente também tem que se questionar, verificar o que nós podemos fazer enquanto cidadãos e o que já existe, né? São duas perguntas muito sérias. A crise, veja bem, vamos partir do seguinte princípio: nós temos no Afeganistão, antes de mais nada, uma crise humanitária. Antes de mais nada, uma crise humanitária. Então, o que acontece? É crise humanitária quando você não somente não garante qualidade de vida, mas quando você esfacela o tecido social. Então, quando você vê pais entregando filhos para soldados americanos para levarem, para poder salvá-los, nós estamos diante do limite daquilo que nós chamamos de humanidade. E aí nascem os dois problemas. Primeiro, por que o povo não se rebela? Primeiro, porque o Talibã age como fosse na forma de milícias. As milícias, elas estão presentes, armadas, a disseminação de armas é muito forte, inclusive com assaltos, aquilo que os americanos deixaram, a verdade é essa, os americanos saíram e deixaram alguns dos seus arsenais lá, os talibãs altamente armados, a força das milícias que reprime qualquer tipo de reação, primeira coisa. Segunda coisa, há uma hipocrisia no sistema internacional, há uma hipocrisia forte, ou seja, o que fazer? Eu até vi, parece que uma pergunta da Nayara aí também, o que fazer diante desse quadro? Primeiro, atacar a questão humanitária, e a questão humanitária passa por dois fatores. Primeiro, abrir fronteiras para receber afegãos fugindo dos seus países, é uma questão de refúgio, primeira coisa. Segundo, começar a fazer pressões do exterior para o interior, ou seja, da comunidade internacional para os talibãs, para dizer assim, vocês precisam de dinheiro, vocês não têm como organizar o país, tudo bem, vamos negociar aqui. Vocês garantem certos direitos humanos e a gente ajuda vocês. Porque senão, se não for assim, por essa lógica daquilo que o Nai vai chamar de hard power econômico, você não consegue. Então, nesse sentido, eu acho importante a pergunta das duas, exatamente para entender que o processo não vai passar por uma revolução, uma ação externa de novo no Afeganistão, não sei o quê, vai ter que passar por uma atenção maior da comunidade internacional por aquele setor. Professor, infelizmente a gente está passando por toda essa situação e é necessário que se veja além, né? Muitos têm dito, porque o Afeganistão entregou de maneira fácil, não é assim que funciona, né? A gente tem aqui, vamos trazer para o Brasil, né? A gente tem aqui no Brasil mesmo. Vocês acreditam que se de repente tivesse uma entrada em favelas, onde a gente tem a presença da milícia e tudo, são questões mais complicadas, mais complexas do que isso. E eu quero trazer aqui também, professor, porque a gente, no curso de Relações Internacionais, além do programa Globalizando, tem uma série de outros projetos que são muito importantes, que levam as relações internacionais para as mais diversas pessoas através de diferentes meios. E a gente tem o site Internacional da Amazônia, que também é um querido para mim, tive presente desde o início dele, e hoje a gente tem a Esther, que vai falar um pouquinho do site, da produção do site, o que tem aí de novidade, o que tem para a gente ler, para a gente conhecer mais a produção dos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAMA. Opa, a gente está com um probleminha técnico aqui com a Esther, o áudio não está saindo, tá? A gente volta já com ela para a gente poder saber um pouquinho mais
do Internacional da Amazônia. Eu queria que a Cauene falasse um pouquinho mais, né, sobre o que tem acontecido aqui após o atentado de 11 de setembro, tudo que a gente passou, que, aliás, que ocorreu no Afeganistão, e aí a gente volta na sequência com o Internacional da Amazônia. Bom, gente, na verdade, o terrorismo internacional em si, ele é um conceito muito amplo e difícil de se definir. Então, infelizmente, o que a gente vê, principalmente em relação ao Talibã, é que é um ator novo e que tem um poder tão grande quanto um Estado, tanto que o Estado meio que ruiu durante um período muito curto de tempo, né? Então, era esperado que o Talibã chegasse à capital Cabul em muito mais tempo do que ele realmente fez. Então, ele foi tomando província por província, cidade por cidade, e, de fato, conseguiu fazer com que os pilares do Estado afegão ruísse e que até o presidente saísse. Então, novos atores, vejam vocês que estão nos acompanhando, nenhum de nós estamos falando isso por acaso. Todo conhecimento é construído através do curso de Relações Internacionais da UNAMA desde o primeiro semestre. Então, se você tem interesse em conhecer esse e outros temas, mande lá uma mensagem para o Internacional da Amazônia, para o programa Globalizando. A gente vai com certeza te explicar como funciona relações internacionais. Eu sei que um de vocês que está nos acompanhando agora vai ser aluno, vai ser o nosso calor ano que vem. Não é isso, professor? Isso é uma coisa que realmente é interessante. Quem está acompanhando a gente já percebeu que assim que se faz relações internacionais. A UNAMA, o curso da UNAMA, ele já tem 15 anos, é um curso que é pioneiro na Amazônia, o primeiro numa universidade particular, ele está no nível muito alto, ele foi avaliado de nota máxima pelo MEC, formou já muitas turmas de internacionalistas, a Bruna que está aqui é uma delas, e é o tipo de curso que tem se tornado cada vez mais importante. Porque hoje, quem entender de relações internacionais, entende do campo da política, da economia, do direito, das organizações internacionais, da cultura, de idiomas, portanto, ele navega em várias áreas. Então, se você que está acompanhando a gente se interessou por relações internacionais, manda uma mensagem para a gente, a Cauene, que é líder das mídias, vai recolher. Se você quer mandar por DM no Instagram, no Twitter, quer mandar pelo Facebook, mande para a gente entrar em contato com você, né? E aí a Hiro, inclusive, vai colocar o formulário para você receber o teu certificado, e aí se você disser, eu tenho interesse, marca lá, que vai ser muito bom, né, Bruna? Professor, muito importante isso que o senhor falou agora, viu? Porque a gente tem hoje aqui alunos do curso de Relações Internacionais que estão assistindo isso aqui, vai valer como aula. Então, não se esqueçam de verificar o link que a Hiro vai colocar, de mandar ali, colocar seus dados certinho. Você que também está interessado em relações internacionais, manda também uma mensagem para a gente. Vem conversar com a gente. Quer saber mais sobre a RI? Está todo mundo aqui disponível para te explicar como é que funciona. Agora a gente vai lá com a Esther. A Esther vai falar mais um pouquinho sobre o Internacional da Amazônia. Agora já está tudo ok para ela contar para a gente. E depois a gente tem mais perguntas aqui nas nossas redes sociais, professor. Oi, Esther? vocês me escutam agora? Agora é tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto é realmente inesgotável. Estou aqui surpresa que minhas dúvidas vocês vão sempre respondendo aqui. Eu queria falar um pouco do site, porque ele também é um projeto de extensão dos acadêmicos de RI da UNAMA, tal qual Globalizando. No site, a gente tem um time de pessoas que se reúnem para trazer artigos, né, com pautas internacionais, que é o carro-chefe do site, mas a gente também tem indicações de filmes, a gente tem curiosidades, personalidades internacionais. Eu quero dar uma dica com relação ao site. Recentemente, a gente tem tido uma constante atualização com relação a vagas de estágio, com relação a oportunidades de carreiras internacionais, de mestrado, de cursos, tudo que vai complementar, né, a nossa formação e, por que não, nos levar aí a outros países, a outros lugares, internacionalistas que somos. Eu queria só finalizar dizendo onde vocês podem encontrar a gente, né, gente? Nossas redes sociais no Twitter e no Instagram é o @InterDaAmazônia, e no YouTube e no Facebook a gente é o Internacional da Amazônia. Quero que vocês vão lá conferir, a gente tem um quadro Guerras só sobre o Talibã, sobre as guerras acontecendo ao redor do mundo, que são muitas, viu, gente? Infelizmente. Eu preciso, Bruna, me permita, eu preciso de novo elogiar a Esther,
A Esther já está há muito tempo. A Esther é praticamente uma veterana no site. Olha a segurança com que ela fala do site. E assim, eu tenho orgulho tremendo do site, uma galera muito boa, se renovando o tempo todo. Vem quadros novos no site. Olha, Esther, parabéns, viu? Você foi de uma segurança tremenda. Parabéns. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo. Valeu, Esther. Foi muito bom relembrar um pouquinho sobre a programação do Internacional da Amazônia. Sempre tem tanta novidade no Internacional da Amazônia. Eu fico realmente muito feliz de ouvir a quantidade de produção de conteúdo. Só a gente sabe, né, professor? Como a gente falava, poxa, por que você não produz um texto para o Internacional da Amazônia? A gente ia lá, conversava com aluno por aluno, e olha a quantidade de conteúdo que a gente tem agora. Conteúdo sempre avaliado, conteúdo sempre de qualidade, com referências. Então, assim, é algo realmente acadêmico. É algo que eu tenho certeza que quem lê vai levar para estudar, vai cair na prova, e cai mesmo. Então, é muito importante ter esse conteúdo do Inter da Amazônia. Muito obrigada, Esther. E a gente tem mais pergunta, professor Maritita, agora do Jorge Malheiros. Ele pergunta para o senhor: e como essa saída dos Estados Unidos afeta, em âmbito nacional, o governo do Biden? Né? Muitos veteranos voltando machucados, muitas famílias perderam entes durante essa guerra e podendo gerar uma insatisfação. De que forma isso pode favorecer a oposição do atual presidente norte-americano? A gente está falando não só do Afeganistão, a gente está falando de China, de Estados Unidos, de Rússia, relações internacionais. Perfeito. A pergunta do Jorge é fantástica. Um abraço para o Jorgito, viu? Qual é a questão? Os Estados Unidos, eles têm que fazer as contas deles com o ambiente interno. Se sabe que as eleições do Biden foi uma divisão total nos Estados Unidos. A eleição foi ganha da maneira da mais difícil possível, com reações do Donald Trump, que não queria sair, mas ele logo disse que ele estaria sempre no backstage lá, preparando para voltar. Isso vai ser realmente um ponto de reação dos republicanos sobre os democratas, em especial com isso que o Jorge falou. O pessoal está voltando do Afeganistão e não vem cantando vitória. Na verdade, vem com moral baixo. E isso vai ter, sim, consequências na opinião pública norte-americana. Eles gostam muito dessa questão de mensurar a opinião pública, de definir. Então, o Biden já se... Eu não acredito muito nessa história da doutrina Biden. Eu acredito muito que ele ainda está procurando o seu lugar. E aí, para nós internacionalistas, a gente precisa tomar com muito cuidado a ideia. O pessoal diz assim, agora o Biden vai fazer acontecer, os Estados Unidos entrou numa nova era. A gente sabe que, independente de republicano ou democratas, o valor do interesse norte-americano estará sempre em primeiro lugar. Então, ele não vai titubear em agir de alguma forma para ganhar a opinião pública. Então, de fato, o Jorge faz uma pergunta interessante. Nós temos que realmente ficar atentos ao que vai acontecer nos Estados Unidos com a situação interna. Não se esqueçam que essa situação interna já é, de alguma forma, influenciada pela perda de uma certa hegemonia norte-americana com o avanço da China. Então, nós estamos numa mudança epocal nas relações internacionais. Sim, professor, acredito que a gente esteja mesmo... Vou pegar aqui um gancho da pergunta do Jorge e falar que muitos analistas verificam que a gente está tendo uma nova derrota de Saigon, né, que a gente teve no Vietnã, que os Estados Unidos tiveram no Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, aquela derrota, né, a gente também pode abordar em relação a Saigon, né, fazer esse paralelo. Sim. E também... muitos se fala, né, sobre a doutrina Trump, ela era voltada para o American First. E a doutrina Biden, vamos colocar bem entre aspas, é o America is Back. E ele realmente trouxe de volta os americanos, mas não, como você falou, não com uma moral muito boa. E a gente teve uma redução significativa da quantidade de militares no Afeganistão ao longo desses anos. Mas ainda assim, eram 5 mil militares no Afeganistão até recentemente. E ele escolhe o marco da data de 11 de setembro para ser a data de finalização dessa intervenção norte-americana. E muito antes disso ele é derrotado. Então, é importante a gente também salientar todos esses pontos e esses paralelos que a história traz. Exato. O John Mearsheimer, ele diz... Eduardo, por favor, depois eu comento. Não, lembrando que
tudo isso que está acontecendo, a gênese foi no Trump, né? Ele fez o acordo, ele que foi, negociou e tal. Então, sim, agora, o Biden, ele teve esse acordo como uma herança. Então, estava na mão dele. Quais são os frutos, quais são as consequências que ele ia ter no governo com a opinião pública se ele não trouxesse os estadunidenses de volta? Entendeu? Então, é algo que ele ficou encurralado. Ele ficou, o que eu vou fazer agora? De um lado tem a opinião pública, de um lado tem a opinião pública interna e do outro lado tem as vidas lá do Afeganistão. Então, ele ficou entre a cruz e a espada, sem dúvida nenhuma. O que eu queria dizer é que o John Mearsheimer, que é um autor de relações internacionais, ele é muito realista nesse ponto. Ele vai dizer, nenhuma nação tem condições de ser uma hegemonia global. Mas ela tem a obrigação de ser uma hegemonia regional e fazer os outros acreditarem que ela é global. O primeiro passo é cuidar do seu quintal. O que é que faz os Estados Unidos? Eles se retiram um pouquinho do Afeganistão, tem que cuidar do seu quintal. E aqui entre quintal, que é o backyard, né? O jardim dele é a América do Sul, ele age na América do Sul, e aí vai retomar de novo toda a estratégia. Agora, isso passa necessariamente por saber se eles vão ter dinheiro para financiar tudo. Aí é outra conversa, aí é outro globalizando, aí é outra história que se cria, né? Professor, aí a gente, olha, se dependesse de mim, acho que a gente ficaria aqui por muito tempo. Mas a Cauene não deixa, não. A Cauene não deixa. Não, a Cauene não deixa, a gente tem muitas perguntas. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou tantas perguntas. Eu acho que, assim, para a gente finalizar, né, já que a gente está tratando desse tema, eu acredito que a gente também tem que assumir a nossa responsabilidade. Né? Acredito que, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade também dentro de um cenário tão triste, tão caótico que a gente tem assistido. E tem uma pergunta do André Souza. Um abraço, André, muito obrigada pela sua pergunta. Ele diz, professor, o senhor poderia falar da importância desse assunto para o povo brasileiro? Qual é a relevância desse tema para a gente e o que nós podemos, eu complemento, né? O que nós podemos fazer? Eu tenho visto muitos jornalistas que deixaram seu ofício, largaram essa caneta enquanto escritores para se tornarem aplicantes de visto, para auxiliar essas pessoas. Então, quando a gente sabe o idioma, também isso é importante, na minha visão. Eu vou voltar, Bruna, ao que eu falei ainda agora. Essa é uma crise que, antes de ser geopolítica ou etc., é uma crise humanitária. Então, o Brasil entra nessa questão, e aqui lá vai a minha lamentação, né? O Brasil já foi muito melhor nesse campo. O Brasil já foi muito melhor mediador de conflito, o Brasil já foi muito melhor aplicador de uma diplomacia cidadã, o Brasil já agiu de maneira muito forte no ECOSOC, no Conselho Econômico Social, o Brasil já foi muito bom nisso, e o Brasil perdeu a oportunidade, por perder valor diplomático, de ser um agente muito mais ativo nesse sistema. Agora, em que isso afeta a gente? Diretamente, é óbvio que os afegãos não vão vir para cá. Eles vão atravessar o Mediterrâneo, eles vão vir para a Europa, etc. Para nós, o que é interessante é a gente verificar o que é que a gente pode ajudar em termos de crise humanitária. E aí a gente precisaria pressionar nossas autoridades diplomáticas para oferecer saídas de atendimento nesse sentido. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa, Bruna, o que se afeta no Brasil, afeta para nós pensarmos que o Brasil não é uma ilha. O Brasil está localizado nas dinâmicas geopolíticas internacionais, e quando a nossa diplomacia faz um alinhamento automático com o país, ele está esquecendo, ele está dando costa para todas as outras coisas. Quero lembrar que a diplomacia brasileira ela já fez um avanço muito grande na relação Sul-Sul. E essa relação Sul-Sul foi perdida. E nessa relação Sul-Sul alcançava inclusive os países mais pobres do Oriente Médio. Então, o Brasil tinha entrada, agora não tem mais. Então, nesse sentido, como o Brasil tinha se aliado aos Estados Unidos, o que é ruim para os Estados Unidos acaba sendo ruim para o Brasil também. E como o Brasil resolveu brigar com a China, não tem nem espaço para conversar. Do ponto de vista diplomático, estamos assim. Do ponto de vista humanitário, precisamos crescer no atendimento a essas pessoas mais necessitadas. É isso mesmo, professor, né? Então, fica aí para todo mundo que está se perguntando como agir, o que fazer, qual a importância para a gente. Vamos agir, vamos pressionar quem precisa ser pressionado para que ações sejam tomadas. E, professor Maritida, a gente está encerrando essa live, né? Nosso tempo já esgotou, assim, muito.
Mas hoje é uma data muito especial, uma data muito importante para o senhor, para quem está, para sua família, né? Para quem há muito tempo acompanha a sua jornada. Eu sou uma dessas pessoas. Estava fazendo as contas hoje, já vai fazer 10 anos, né? Que já vai fazer 10 anos que eu acompanho essa caminhada, então eu queria agradecer imensamente por ter me convidado para estar participando hoje. E numa data tão importante, com um tema tão relevante, queria desejar parabéns para o senhor, muita felicidade, muita saúde. Quero abrir aqui também para os meus colegas de transmissão, para eles desejarem também felicitações. E claro, né, não seria a equipe do Globalizando se a gente não tivesse um pouquinho mais. Tem mais coisa por aí. Tem mais coisa por aí, isso está sendo planejado, então segure seu coração. Bom, primeiro eu gostaria de lhe parabenizar, homenagear aquele que tem que ser homenageado, Jair. 3 anos e meio de orientação, fora e dentro da universidade. Você que está vendo aqui, ele não é só nosso professor, não. Ele é nosso amigo, é alguém que orienta a gente na vida. E eu sou muito grato por conhecer o professor Mário Tito. É uma honra tê-lo como professor e como amigo, e como orientador agora. Então, meus parabéns, saúde acima de tudo, e que os trabalhos não parem, que a sua resistência continue dando fruto, e que está dando fruto, e que ela se torne exemplo para o pessoal que vai entrar em relações internacionais, e que seja um exemplo de internacionalista como o senhor é para todos nós. Então, saúde acima de tudo, meu amigo. Deus te abençoe. O Edu falou aí de amizade. Quando eu entrei no curso, realmente eu não esperava que eu fosse ganhar um amigo que o professor é para mim no curso, mas também na vida, sabe? Ele é um grande apoio para mim no curso, e ele passa esse sentimento de amizade para todo mundo, para os alunos, para os projetos de extensão que a gente tem, né? E isso a gente não encontra em qualquer lugar, de forma alguma. A forma como o professor maneja os projetos, o curso, a forma como ele se doa profundamente para tudo que ele faz, acaba mostrando para a gente, olha, isso é uma referência de como ser, de como trabalhar, de como caminhar. Então, obrigada, professor. E que, sem dúvida, professor William, professor William está comemorando mais um ano de vida do senhor, ele abençoando como amigo que ele era, como professor que ele era. Então, mesmo longe, sinta-se abraçado por todos nós, porque o senhor merece muito. Professor, calma, a gente tem mais, tá só começando, a gente tem mais homenagens. Primeiro, eu quero convidar a Duda, que está aqui no backstage. A Duda, ela é do coral, né, junto com o senhor, e ela veio dar um oi, veio dar um parabéns. Nossa, Duda, contigo. Vocês estão me ouvindo? Ok. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Eu me chamo Maria Eduarda e faço parte do grupo Cantores de Francisco, da Igreja dos Capuchinhos, grupo qual o tio Mário participa e coordena. E eu estou aqui para desejar, né? Não poderia deixar de desejar um feliz aniversário para ele, que além de ser um amigo, um educador, um companheiro, parceiro maravilhoso, é uma pessoa sensacional, extraordinária, sempre dando o melhor de si em cada coisa que ele faz, e sempre nos apoiando, nos incentivando a cada dia. E eu só tenho orgulho de ver que ele é a pessoa que ele é, com muita bondade no coração, sempre ajudando os outros. E é isso, eu sou muito grata de ter ele como professor, como amigo, e agradecer por tudo que ele fez e faz por mim, né? E por todos esses anos juntos. Feliz aniversário, tio Mário, parabéns. Desejo ao senhor todas as emoções e os sentimentos bons, muita saúde, muita paz, amor, união, fé. E é isso, eu lhe amo muito. Obrigado, Duda. Que emoção te ouvir falar. Eu te vi crescer. A Dudinha era pequenininha, cresceu no curso, no grupo. Duda, muito obrigado, viu? Eu tenho certeza que veio do coração. Eu sou profundamente emocionado com o que você falou. Obrigado, viu?
Ai, um prazer meu estar aqui. Um abraço, muito obrigada. Muito obrigada, Duda. Professor, assim, a gente tem mais pessoas que o senhor viu crescer. E o senhor viu esse crescer da barriga, porque ele veio do senhor. E é o Luiz que veio aqui também dar o depoimento dele. Boa noite, pessoal do Globalizando. Meu nome é Luiz Arthur Almeida, filho do professor Mário Tito Almeida. Ele é meu pai. E eu vim parabenizar ele, né? Porque, enfim, por todos os 21 anos que a gente se conhece e tal, ele sempre foi uma pessoa incrível. E eu posso garantir para vocês que, além de um educador incrível que ele é, que vocês sabem, ele também é uma pessoa muito inspiradora. Ele é muito inspirador para mim e para todas as pessoas que conhecem ele. E pode ter certeza que ele é multifacetado, tanto na área da educação, quanto ele na área do coral com a gente, em falar, em tudo que você possa imaginar, ele é muito bom no que ele faz. E uma das memórias que eu mais gosto, assim, que a gente vai percebendo quando a gente vai crescendo, é quando eu e meu irmão éramos pirralhinhos, assim, e ele levava a gente para ver jogo, assim, o jogo do Paysandu. E a gente sempre se divertia, depois passava para comer uma coisa, e eram os momentos mais especiais, assim. E quando a gente vai crescendo, assim, a gente percebe que é muito gratificante também poder tentar retribuir essas coisas. Eu tenho certeza que é um dos meus sonhos, é poder levar meu pai, assim que eu puder, para algum jogo, quando eu estiver viajando com ele, poder fazer uma viagem, mas já crescido e dessa vez pagando para ele. Então, é muito importante e especial para mim ser filho do professor Mário Tito, que é, enfim, uma pessoa incrível e que eu amo muito. Luiz Arthur, meu filho, que bom, fico muito, muito emocionado. E eu tinha muito receio de ser um bom pai para a Cauene, para o Eduardo, para a Bruna, para os outros, e não sei para ti. E eu fico muito feliz de ouvir isso, eu estou felicíssimo. Obrigado, meu filho, muito obrigado, viu? De nada, pai. Muito obrigada, viu, Luiz, pela tua participação. Tenho certeza que as palavras dele também se refletem do Mário Gabriel, da professora Leila, né, sua família, que a gente teve a oportunidade de conhecer, são pessoas muito queridas. E, claro, todo mundo do programa Globalizando, do Internacional da Amazônia, era tanta gente para colocar aqui, né? A gente teve que selecionar alguns para que a gente conseguisse cumprir esse tempo. Mas eu quero agradecer e, claro, vamos terminar aqui, professor, vamos terminar direitinho aqui o Globalizando, como a gente sempre faz, fazer aqui a ficha técnica toda completa, mas deixar aí esses parabéns. Aqui o nosso Facebook está cheio de comentários, cheio de parabéns. O Sérgio está colocando aqui para a gente, para o senhor poder ver todos os parabéns. E agora eu conto com a ajuda da Cauene e do Eduardo para que a gente faça essa finalização aqui do programa, de muita emoção. Bom, o programa de hoje não podia ser especial somente por um tema relevante a ser discutido, mas, claro, a gente estava planejando aí essa homenagem para o professor Mário Tito, que merece, sem dúvida, e você que acompanha a gente todo sábado sabe da dedicação dele, sabe o quão proveitosa são as aulas que ele dá para a gente. Então, para você que está nos acompanhando, foi um prazer tê-los aqui. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a nossa discussão aqui. E lembrem que sábado temos outra live, uma live para lá de sensacional, que vocês já vão estar ligados nas nossas redes sociais. E até a próxima. Obrigado, Cauene e Bruna, pela condução do programa. Obrigada, Eduardo. Poxa, foi um prazer de verdade compartilhar esse espaço aqui com vocês. Eu já considero o Edu também, né, como um profissional, então eu vou dizer, foi uma honra compartilhar esse momento com 3 profissionais tão dedicados, inspiradores. E eu queria aproveitar para dizer que a gente vai disponibilizar essa live com esse momento aqui de homenagem, com certeza, porque isso tem que ficar gravado, tem que ficar nas nossas redes. Obrigada, professor, mais uma vez. Feliz aniversário. E galera que está acompanhando, a gente vai disponibilizar tudo para vocês. Não deixem de acompanhar, a gente vai disponibilizar a playlist também. Obrigada. Então, gente, professor Mário Tito, por favor, queria aqui só os seus últimos agradecimentos para que a gente finalize o programa de hoje. Muito obrigada pela sua participação, por ter me convidado, e o próximo sábado já com o senhor de volta.
Eu quero agradecer você, Bruna, é um prazer, eu estou muito orgulhoso de você, muito pelo voo que você fez, por tanto que você já construiu na sua vida. E eu queria agradecer a vocês, meus amigos do Globalizando, do site, do curso de Relações Internacionais, por tanto carinho que eu recebi hoje. E eu vou dizer uma coisa que eu disse bem cedo para pessoas do Globalizando e de outros que me falaram comigo. Hoje é o dia de celebrar a vida, mas é um dia de celebrar a vida de maneira diferente, porque no meio de tantas perdas que a gente teve, e só em relações internacionais nós tivemos 2 muito fortes, a mim e o William, é hora da gente celebrar a vida, mas trazer a herança deles para cá. Então, eu me comprometi desde cedo a dizer, eu vou levar para frente o que o Mariami me ensinou, o que o William me ensinou, o que nós construímos juntos, e hoje eu quero agradecer a todos que desejaram feliz aniversário para mim. Foi muita gente, eu não dei conta de todas as redes, me parabenizando, e a gente vê que nessas horas, Deus é muito bom com a gente, porque me permite fazer de alguma coisa de bom para as pessoas, e posso garantir, viu, Bruna, que o que aconteceu contigo está acontecendo com tantos outros. As gerações passam e as pessoas começam a continuam encontrando seu lugar. Então, vendo você e vendo o Edu e a Cauene, que são concluintes nesse semestre, eu quero abraçar todos, desde a primeira turma até agora, os calouros que estão entrando, a Heloísa que entrou hoje, a Heloísa, a Cristina que entrou, e os outros que estão entrando. Gente, relações internacionais é apaixonante, e por ser apaixonado, eu quero que todos se apaixonem também. Bruna, muito obrigado. Cauene, Eduardo, valeu. Vocês vão me matar do coração qualquer dia. Valeu, muito obrigada. E a apresentação de hoje contou com Cauene Biapina, Paula Castro e Eduardo Oliveira. A operação hoje foi com o Sérgio Salles, que também cuidou da cronometragem. O suporte nas mídias foi da Gabriela Grosso. E o tema, gente, do próximo programa de sábado é Segurança e Defesa na América do Sul, aspectos contemporâneos. E o programa Globalizando ficará disponível a partir da segunda-feira, em formato podcast, no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Todos você pode procurar como programa Globalizando. Muito obrigada e uma excelente noite para todo mundo.